Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos esperando aqui nossos convidados, né? Hoje, meu convidado especial é o Ariel. Ele é hipnoterapeuta também, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre mudança de hábito. Como mudar um hábito? Opa! Vamos lá, vamos esperando um pouquinho até que o povo chegue aí. Rita, seja bem-vinda. Estamos começando aqui, Rita. Vamos falar sobre mudança de hábito. Assunto bem legal. Só tô aguardando o Ariel entrar aqui também, que o Ariel é o meu convidado de hoje. E já a gente começa. Mudança de hábito. Por que eu trouxe esse tema hoje? Por que comecei a pensar nesse tema hoje? Porque alguém essa semana, mais especificamente ontem, andou perguntando num grupo como mudar o pensamento, né? Se nós temos tantos pensamentos e eles são constantes e que é muito difícil mudar um pensamento. Então, pensamento também é um hábito, por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Como mudar um hábito, como a gente fazer. Oi, Ariel, tá entrando aqui. Acho que foi. Aceita aí. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Opa, aí. E aí, minha querida? Boa Tudo bem? noite. Boa noite, Ariel. Tudo bem com você? Ótimo. E você, como é que tá? Tudo tranquilo também, graças a Deus, tudo certinho. Correndo, né? Maravilha. Ah, Isso é bom, né? Isso é bom. Então, Ariel, eu estava dando uma introdução aqui, entrou mais gente, né? A Leide, a Ana, sejam bem-vindos, Davi, sejam todos bem-vindos aqui. Então, o que nós vamos conversar hoje, né, Ariel? Estava comentando ali, né, já no início da live, que por quê? Qual é o motivo da gente estar conversando sobre os hábitos, né? Ontem eu estava lendo num grupo de Facebook e tinha uma pessoa que colocou assim: mas como fazer para mudar o pensamento? Se o pensamento é uma coisa que não tem, tipo, não para, né? O nosso pensamento ele é constante e às vezes nós temos muitos pensamentos interessantes e como mudar isso, né? Foi aonde que eu lembrei que a gente poderia falar um pouquinho sobre mudança de hábitos. Porque pensar também é um hábito, né, Ariel? Pensar também ele é um hábito. A gente se habitua a pensar negativo, por exemplo, e a gente se habitua a pensar positivo. A gente se habitua a pensar em doença, a gente se habitua a pensar em saúde, né? Tanto que nós, da hipnoterapia, que o Ariel também é da mesma linha de hipnoterapia do que a minha, nós entendemos, né, que a hipnose em si ela é um estilo de vida também, né, Ariel? Então é uma coisa que a gente precisa estar em constante trabalho. Ariel tá travando bastante. Será que é a sua? Será que é a minha? eu acho que é a sua. Pessoal, É? boa noite, tudo bem com vocês? Me manda um oi aí, por favor. Eu quero saber se é o meu áudio, meu vídeo que está travando ou é o vídeo da Eloanda. Por favor, quem estiver assistindo aí, me Sim. confirme para saber. Deixa eu esperar aí a resposta. Nossa, eu acho que minha internet está bom. Pelo menos hoje estava legal. Tá tudo ok. Ok, muito bem. Eloana, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza Sim. absoluta de que hoje vai ser disruptivo, vai ser algo maravilhoso. E com certeza a gente vai ter muita clareza sobre o que são os hábitos. Tá? Como Sim. você falou,
pensar de forma negativa, tudo isso tem muito a ver com o hábito, tá? Mas antes de falar sobre o hábito, precisamos entender o que são os hábitos. Os hábitos são padrões de comportamento repetitivos. Quer dizer que todo o que eu faço, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. É interessante que você entenda que se eu falo de padrões de comportamento, todo comportamento cria um estado. Depressão, ansiedade, fobia, tudo isso são estados criados pela nossa mente. Todo estado gera comportamento e todo comportamento gera resultado, seja positivo ou seja negativo. Então, recapitulando, hábito é tudo o que eu faço de forma consciente, de forma inconsciente. Eloanda, nós somos tudo o que fazemos de forma repetitiva. Nossos resultados têm muito a ver com isso. Hábitos são escolhas que eu faço de forma automática, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, por muitos anos, sempre cortava meu cabelo cada dia 15 na mesma barbearia, com o mesmo barbeiro, no mesmo horário, sempre quando tomava café da manhã, sempre eram 3 ovos, 5 pães na chapa, uma xícara de café e uma água mineral. Ou seja, tudo o que eu faço de forma consciente, repetitiva, acaba se tornando um hábito. Passei anos e anos me alimentando dessa forma. Isso acabou tornando um hábito. Sim. Tá? Então chegou um momento em que, de forma muito automática, eu estava fazendo isso. Então, hábito é o que eu faço de forma automática. Simples. E ele vai se tornando inconsciente, né, Ariel? Porque você às vezes faz sem perceber, né? E nós já temos uma pergunta aqui, Ariel, ó, bem interessante. O Erasmo diz assim: tem como dar um boot no cérebro? Já acordo desanimado. Sim, Erasmo, tem como dar um boot no cérebro. Vamos assistir essa live até o final aí para você já entender como que a gente pode fazer isso. E realmente, o acordar desanimado, ele já vem de um pensamento, de um hábito anterior que você provavelmente já tem antes de dormir, né? Ou, né, cansaço e tal, mas já fica ligado nisso. A consciência, ela é muito importante. Eu digo sempre que a consciência, ela é parte da cura, quase que 100% da cura, né? Então, a gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo e o resultado que está tendo, que nem o Ariel falou ali, todo pensamento, ele gera um comportamento, né? Ele tem um comportamento. Então, se eu estou tendo um resultado disso, o que está trazendo esse resultado para mim? Quando eu tenho consciência disso, eu posso mudar, né? Eu posso ter a escolha de mudar esse hábito, se é que eu quero mudar. Tem pessoas que não desejam mudar, então tá tudo bem. Mas tem pessoas que querem mudar, ela consegue. Com a consciência, você precisa estar consciente do que você está fazendo. Que nem o Ariel falou ali, a alimentação dele. Ele começou a observar, né? Ó, tô fazendo isso, sempre assim. Isso é bom ou é ruim? Se for um hábito bom, tá tudo bem, né? A gente está falando aqui de hábito ruim, mas é interessante o Ariel colocar isso para as pessoas entenderem que isso é um hábito, né? Tudo que eu faço repetidas vezes, sempre daquele mesmo jeito, ele se torna um hábito na minha vida. Quer continuar, Ariel? Eloanda, é importante, e talvez hoje vá fazer muito mais sentido para Erasmo ou para quem estiver assistindo do outro lado, quando entendemos como os hábitos funcionam. Parece que está travando. Você está me ouvindo bem? Tô travando um pouquinho, mas dá para entender. Tá dando ainda. Tá, enquanto vai ajustando isso aí, deixa eu mandar o aviãozinho aqui, tá? Vou mandar o aviãozinho para que mais pessoas possam entrar na nossa live, tá? Dá só um minutinho aí, tá bom? Sim. Já aproveita também aí, manda aviãozinho para todo mundo que você puder, tá bom? Porque eu tenho certeza absoluta de que essa live de hoje vai ser disruptiva na vida de todo mundo.
E por que É não muito começar um interessante. ano de 2023 com hábitos diferentes que possam me trazer aquela vida tão próspera, tão abundante em todas as áreas que eu quero. Faz sentido o que eu estou falando? Exatamente. Muito bem. Então, repetindo novamente aquilo que eu tinha falado. Quando entendemos como os hábitos funcionam, podemos reconstruir tudo isso para uma vida mais congruente com aquilo que eu quero. É importante que nós entendamos, primeiro, que nosso cérebro ele é especialista em repetir comportamento. Por quê? Pela demanda gigantesca que isso exerce de energia. Já pensou se a gente armazenasse toda a informação que a gente recebe? Eu creio que saturaria por completo a nossa mente. Eloanda, Sim. em nosso cérebro, nós temos uma, vou chamar de ervilha, tá? Uma ervilha pequena, assim desse tamanho, é bem pequena, chamada SARA, o sistema SARA, também conhecido como sistema reticular ativador ascendente. Para você entender melhor o que é o sistema SARA, é importante fazer uma metáfora aqui. O sistema SARA é como um porteiro. Oi, meu querido Alex, tudo bem, meu querido? Um abraço aqui para você. Gratidão por estar aqui nos assistindo. O sistema SARA seria como o porteiro de um prédio. Para você me entender melhor. Ele decide que informação entra, que informação sai. Tá? Então, aquilo que a gente faz repetitivamente, o cérebro não gasta energia. Então, passa como se tivesse um crachá. Sabe aquele crachá da autorização? Então, aqueles comportamentos repetitivos não demandam energia. A gente não raciocina, é automático. Tá fazendo sentido no que eu tô falando? Tá me entendendo? Sim, sim. Uhum. Então, os Tanto, hábitos, eles tanto são que instalados... Oi, pode falar. Tanto, né, Ariel, que tem aquele livro O Poder do Hábito, que no livro ele fala assim, que se a gente não tivesse o hábito, os hábitos que a gente tem, de escovar dente, de fazer aquelas coisas rotineiras, né, que nem você falou até da alimentação ali, se a gente não tivesse esses hábitos, a gente tinha uma perspectiva de vida de 35 anos. Sim. Então, os hábitos são bons. Eles Ou nos ruim também, prolongam a vida. dependendo da situação. Dependendo da situação, Sim, pode ser ruim também. exatamente, e isso que nem isso que você falou. Se os hábitos são bons, se a gente considera bom, tá ok, né? A gente está querendo falar daqueles hábitos que estão atrapalhando a nossa vida, né? Mas pode continuar, tá certo, tá dando para entender, sim. Eloanda, a notícia ruim de tudo isso aqui é que desenvolver um hábito positivo no início é desafiador. Sim, eu estava lendo ali, né? Tem várias pessoas que falam, né? Você tem em torno de 21, uns falam 21 dias, outros falam 66 dias para você conseguir se adaptar a mudar um hábito. Mas isso é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 66 dias, né? Por 66 dias. Aí você consegue, não é tão simples assim, mas é possível, né, Ariel? É possível. Claro, para e pensa, por que tem gente que se matricula na academia, no início vai lá, Jazz, eu vou malhar, vou ficar bombado, vou ficar com aquele corpo, passa uma semana, passa 15 dias e a pessoa acaba desistindo. Já percebeu isso? Por quê? Por que Sim. acontece isso? Porque muita gente, na hora de instalar um hábito novo, ela quer pular etapas, né? Uhum. Todo hábito que você vai instalar, todo hábito novo, você tem que fazer de forma gradual. E isso funciona para qualquer área da vida. Imagina, por Sim. exemplo, que eu quero desenvolver o hábito da leitura. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil? Imagina que hoje pego o livro e falo, eu quero desenvolver o hábito da leitura e eu vou começar lendo 3 horas por dia. Será que seja possível?
já de entrada, de cara, já começar a ler 3 horas por dia, meu cérebro vai processar essa informação como algo chato, como Sim. algo cansativo. Uhum. Agora, imagina se eu fizer isso de um jeito diferente. Imagina se eu começo lendo uma página por dia. Aí você me fala, mas Ariel, eu posso ler 3, 4, 5, 10 páginas por dia. Não, o ideal é instalar o hábito de forma muito gradual, pouco a pouco. Uhum. Então, hoje, por exemplo, vou começar uma página. Eu posso ler, mas posso. Mas eu vou ler uma página. Por quê? Porque a nossa memória ela é associativa. O interessante é que a gente entenda que essa é uma tarefa fácil. Então, Sim. talvez amanhã eu não vou ler mais uma página, vou ler mais 2. Ou vou aumentando para Uhum. 3, com 4, 5. Então, é importante ter a consciência de que hábitos eu quero instalar e qual é o benefício que vai me dar instalar aquele hábito. Quando tenho essa clareza de quais são os benefícios que vou ter fazendo determinadas ações repetitivas, se torna muito mais fácil. Eu quero instalar o Uhum. hábito da leitura. O que eu vou fazer? Quais são os benefícios a longo prazo que, para mim, vai gerar isso? Eloanda, eu falo isso aqui e eu falo com muita vergonha, tá? Falo isso aqui, mas eu não tenho medo de reconhecer. Até porque, primeiro, eu não estou aqui para vender uma figura de herói, porque eu não sou. Eu cometo muitos erros e tá tudo certo com isso. Errar é parte do processo. Mas antes da pandemia, eu não tinha hábito da leitura. Parece muito louco, de verdade, parece muito louco, mas eu passei muitos anos como palestrante sem ter lido nunca um livro, tá? Mas chegou a pandemia, quebrei minhas pernas e eu precisava inovar, precisava evoluir. Aprendi com isso. O que eu fiz? Comecei a desenvolver o hábito da leitura. No início, instalar esse novo hábito foi difícil. Sabe o que me Uhum. ajudou bastante nesse processo? A associar esse hábito com algo positivo. O que eu fazia? Tomava um café, comia um chocolate. Então, toda vez que eu ia ler uma página por dia, tomava um café, comia um chocolate. Então, meu cérebro associava a leitura como o quê? Como algo positivo. Tá me entendendo o que eu estou Uhum. falando? Então, uma Sim. sugestão muito bacana para a gente instalar um novo hábito é fazer desse jeito. Não sei se está É- fazendo sentido no que eu estou falando. Era como se fosse uma comemoração, né? Porque você vai comer um chocolate, você vai tomar um cafezinho quando você vai comemorar algo, né? Então você começou a associar isso, a leitura, a uma comemoração também. Como uma Então começou a ser recompensa, né? Associar como uma recompensa. uma recompensa, exatamente. E tudo na vida a gente precisa ter a recompensa também, né, Ariel? Porque não tem como ser. ah, é, Tem como fazer, mas com uma recompensa fica muito mais fácil, né? Muito, muito mais fácil. O No nosso amigo início, falou, o Erasmo, ainda continuando a conversa dele aqui, ó, tenho dificuldades com hábitos, tenho dificuldade, ele colocou 2 vezes. Na verdade, Erasmo, eu vou dizer para você, eu acredito que você não tenha dificuldade com hábitos, porque hábitos é normal na nossa vida. Agora, pode ser que você tenha dificuldade em trocar algum hábito, porque tudo que nós fazemos na nossa vida se torna hábito. Eu levanto tal hora, sempre no mesmo horário, eu faço as mesmas coisas. O que você faz quando você levanta? Normalmente a gente levanta, vai no banheiro, lava o rosto, escova os dentes, penteia o cabelo e não sei o quê. Tudo isso é hábito, né? Só que daí a gente quer mudar alguns hábitos, aí se torna um pouco difícil. Mas olha a dica que o Ariel já deu aqui, né? Tente esse hábito que você quer mudar, tente colocar uma recompensa junto, que se torna muito mais fácil. E eu uso o Ariel muito também quando eu tenho algumas coisas para fazer, assim que eu quero mudar um hábito, por exemplo, agenda. Eu anoto tudo na agenda, por exemplo, vou de tal e tal hora eu vou ler, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer aquilo, e eu tenho tudo cronometrado na minha agenda. E aí chega no dia, naquela hora eu pego e faço, mesmo que seja 5 minutos, mesmo que seja ruim, eu pego e faço.
E assim vai, para mim não me boicotar, né? Porque a gente vai se boicotando, é um pouquinho difícil, deixa para amanhã, eu vou fazendo aquilo que é mais fácil. Inclusive, Ariel, também tem uma dica boa aqui, ó. Aquilo que você acha que é mais difícil para fazer, faça no primeiro horário da manhã. Elimine as coisas mais difíceis que você tem que fazer no dia, que daí o dia já vai render mais rápido. Tu sabia dessa, Ariel? Acho que a gente até comentou numa live, né, sobre aquele experimento, né, da nossa boa vontade, né? Eu vou comentar aqui de novo, tem gente nova ali. Então, pessoal, foi feito um experimento, né? Um experimento assim. Foi dividido dois grupos de pessoas. Eles queriam provar como que é a nossa boa vontade, né? E eles falaram que a nossa boa vontade é limitada. Então não adianta eu querer dizer assim, eu não faço tal coisa porque eu não tenho vontade. Não é isso. Ou eu tenho vontade e eu quero fazer. Não, não é isso. E não é uns têm mais vontade, outros têm menos vontade. Nós temos a nossa boa vontade e ela é limitada. Como que eles provaram isso? Eles fizeram um experimento, dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas eles colocaram comer beterraba, rabanete. Comer rabanete olhando para biscoito de chocolate. O segundo grupo comia o biscoito de chocolate olhando para o rabanete, para a beterraba. E aí, o que aconteceu? Depois que eles comeram, eles colocaram esses dois grupos em salas separadas para eles resolver um quebra-cabeça, mas esse quebra-cabeça não tinha solução. Mas as pessoas do grupo não sabiam que tinha solução. Se tinha ou não solução, mas eles não tinham solução. Então, o que aconteceu? O grupo que comeu o rabanete olhando para o chocolate, ele tentou, né, resolver o problema lá por 7 minutos e meio. Enquanto que os que comeram o biscoito olhando para o rabanete, eles conseguiram até 15 minutos até desistir. O que a conclusão disso tudo? Que a nossa boa vontade é limitada e que as pessoas que comeram o chocolate, eles não gastaram a boa vontade deles porque eles estavam comendo algo que eles queriam, que era melhor do que o rabanete. Já os que comeram algo que tiveram que dispor de mais vontade, né, para comer, que seria o rabanete, eles já gastaram ali e acabaram não tendo tanta energia para o próximo passo, né? Então aí também, né, Ariel, pensar que isso é normal também e que a gente pegar e elencar aquilo que a gente escolhe fazer na vida e fazer o mais difícil mais cedo, para que quando vai a minha boa vontade eu já tô com coisas mais fáceis para fazer durante o dia também, né? É uns experimentos. Eu estava tentando lembrar dessa história. Você não comentou comigo, tá? Mas eu estava tentando lembrar aonde que eu ouvi ela. E eu lembrei, essa história, se eu não me engano, está no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá certo? Eu acho que sim. Foi numa palestra que eu assisti. Foi numa palestra. Não sei exatamente, mas acho que é esse livro, sim. Tá lá no Jeito Harvard de Ser Feliz. Sim. Eu tenho quase certeza absoluta. Então, é interessante, né, que a gente olhar isso e entender um pouco isso e aceitar também, porque às vezes a gente cria uma briga, né, Ariel, que nem o nosso amigo ali. Outra coisa que eu queria falar pro nosso amigo ali, quem que é o que tem dificuldade, deixa eu ver aqui, o Erasmo, né? Erasmo, o que acontece também, Erasmo? Nós temos uma programação mental, né? E esse hábito, ele se programou, ele está na nossa cabeça, ali no nosso subconsciente, gravado, lacrado. Mas existe maneira, sim, de a gente fazer uma nova reprogramação, de deixar isso mais fácil para você. O que acontece? Quando eu não consigo mudar um hábito, é por quê? Porque eu acho que é muito difícil. Né, Ariel? Nada é impossível, mas quando eu acredito que isso é muito difícil, que nem o Ariel estava falando lá, eu ler 5 páginas no dia, ou ler meio livro no dia, o meu cérebro ele vai considerar que isso é difícil. Ele não vai ter nem energia para começar, né? E quando ele acha que isso é difícil, a gente não tem força, a gente fica cansado, desanimado, o cérebro não vai. O nosso cérebro vai boicotar o tempo todo, porque o nosso cérebro ele é inteligente, ele vai achar coisas para fazer de todos os cantos, mas não fazer aquilo que você queria fazer. Então, o que você precisa fazer? Uma nova reprogramação mental
para acreditar que isso é possível, que isso é fácil para você. Você tem que colocar no teu cérebro ele acreditar que isso é fácil. Então tem meio, sim, Erasmo, de facilitar isso para você. Para qualquer pessoa. Legal, legal. A gente também, nós também fazemos isso o tempo todo, né? Inclusive temos técnicas de hipnoterapia, tem áudios, tem, né, várias coisas que pode ser feito para facilitar, para enganar o cérebro, né? Fazer ele entender que isso é bom para ele. Então ele vai se fortalecer com isso, né? É. O ideal é desassociar. E essa desassociação, não sei se estou falando certo ou errado, me corrige, ela começa com a comunicação. Primeiro, interna. Os meus Sim. pensamentos. Se eu já começo... Imagina só, eu querendo instalar o hábito de malhar. Mas eu falo, caraca, eu não gosto de malhar. Malhar é muito cansativo. Eu olho para aquelas máquinas, já fico cansado. Então, provavelmente, meu cérebro vai processar essa informação como se ela fosse real. Justamente porque o cérebro não sabe diferenciar entre o que é real e o que é imaginário. Toda a informação que você colocar na sua cabeça, seu cérebro processa como real. Um claro de exemplo disso são os filmes, né? São os filmes. Eu estou assistindo um filme e daqui a pouco eu choro, né? Porque me conectei com aquela cena. Eu choro porque me conectei com aquela imagem. Mas por que você está chorando? Porque teu cérebro interpretou isso como se fosse real. Então, para mim, podemos utilizar nós mesmos essa técnica para desassociar. Então, eu poderia começar, se eu quisesse, por exemplo, instalar o hábito da academia, eu amo malhar. Eu sou apaixonado por malhar. Ou eu amo a leitura. Eu gosto da leitura. Ler me faz bem. Ah, mas isso é mentira. Tá tudo certo. Teu cérebro não sabe diferenciar. Teu cérebro não questiona. Ele apenas adota comandos. Teu cérebro não sabe a diferença entre não ou sim. É por isso. E um claro exemplo disso acontece com as crianças. Quando uma criança está fazendo bagunça, você fala para ela, não faz bagunça. O que a criança faz? Faz tudo o contrário. Ela começa a bagunçar. Porque o cérebro dela não processa o não. O cérebro não questiona o não. Tudo o que você colocar é absorvido como algo positivo. Então, quando você fala não faça bagunça, você está dando um comando para fazer bagunça. Então, se eu falo não gosto de malhar, automaticamente meu cérebro está processando isso. Então, a primeira, talvez o primeiro e o maior passo de tudo isso é a autoconsciência. Talvez determinar um propósito realmente de mudança. Compreender de que o início desse processo pode ser difícil, pode ser desafiador. No início, eu terei dificuldade de afirmar de forma positiva, eu sou feliz. Talvez, inclusive, minha parte racional, meu neurocórtex, quando assimila essa informação, ele fale, não, mas isso é mentira. Você não é feliz. Você está depressivo. Mas eu vou continuar, vou desenvolver um novo hábito, tá? Então, toda vez que eu repito, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Muda a sua comunicação, que você vai mudar seu estado. Muda seu estado, você muda seu comportamento. Muda seu comportamento, você muda seus resultados. Então, começo a repetir. Eu amo ler, eu gosto de malhar, ou eu sou uma pessoa feliz. Teu cérebro questionando. É mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Questionando. E você repite. Então, em algum momento, você vai criar uma nova malha sináptica, um novo caminho neural, por onde vai passar a nova informação. Então, o que você ocasionou? Você aprendeu algo novo. Como? Através de repetição. Então, o primeiro passo, talvez, e o mais importante, é ter clareza. De que ativa essa comunicação? Como o caso do Erasmo, eu fico triste. Ok, o que ativa essa comunicação? O que ativa essa comunicação? Será que é um tipo de música que eu escuto? Será que é um tipo de ritual que eu tenho? Qual é o ritual? Em Luanda, eu atendo inúmeros pacientes que, quando acordam pela manhã, o primeiro que coloca é uma música depressiva, uma música triste. Tenho pacientes que, quando acordam pela manhã, o primeiro que fazem é ver a foto daquele ser querido. Então, se eu já começo pela manhã com um ritual como esse aqui, minha energia
energia emocional será drenada. Então, a sugestão e o primeiro passo é mude sua comunicação. Tenha clareza de o que está ativando tudo isso, o que você faz, o que você escuta. E se você continuar com tudo isso, quais são os ganhos ou perdas que você vai ter a longo, mediano ou seja, a curto prazo. Esse é o primeiro passo, tenha clareza. E que tipo de filme também que assiste à noite, né, Ariel? Porque o filme também é a mesma coisa. Filme, música, tudo isso são comunicações, né? É com uma comunicação. E o nosso cérebro, como o Ariel falou, além dele não entender o não, ele não sabe o que é verdade e o que é ficção. E às vezes a pessoa vai assistir um filme, eu tô só assistindo o filme. A gente sabe que não é real, a gente sabe que é ficção, mas de repente você tá com raiva, você tá chorando, você tá emocionado, você já quer matar o cara lá, né? Olha quanta coisa que acontece, e que nem diz o Ariel ali antes, o nosso cérebro ele não entende o que é verdade, o que é ficção, e para ele se torna tudo realidade. Então, dá uma olhada também nos filmes que você assiste antes de dormir, novela, jornal, né? Os noticiários é uma benção para estragar com a vida da gente. O noticiário é terrível. Desligue-se de páginas de Facebook de tragédia. Aqui na minha cidade tem a tal do PP News, que é só tragédia, né? Então, assim, eu deixei de seguir. Eu na minha casa não tenho nem televisão, porque eu não assisto televisão aberta, porque eu tenho que escolher hoje em dia o que eu assisto, sabe? Então, tudo isso é comunicação externa que está indo para você. E, de repente, você começa com os pensamentos e você acredita que tudo aquilo é seu, né? Mas é de coisa que você assistiu, que você escutou numa música, ou que você dorme. Tem gente que dorme assistindo televisão, dorme escutando música. E a gente precisa prestar atenção, né, Ariel, nas letras que a gente coloca, porque tudo isso é comunicação. E toda comunicação, ela vai gerar um estado, que nem o Ariel falou antes ali. Ela vai gerar um estado. Então, se tu tá tendo um estado que você não está gostando, começa a observar os rituais, que nem o Ariel falou, que você está fazendo. Porque tudo isso gera. E a questão ali, Ariel, eu vou complementar um pouquinho ali com as dicas que você deu. Eu sou feliz? Então, como que eu fiz, né? Eu quero contar um pouquinho pro pessoal aqui. Eu fui uma pessoa que passou a vida com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E em poucos tempos, assim, eu estava muito bem. E hoje eu já posso me considerar, assim, praticamente curada. Porque diz que não tem cura depressão, né? Mas eu acredito que no meu caso tem cura, sim. Mas enfim, não vou defender isso aqui. Mas o que eu fiz? Então, como eu sabia que o meu cérebro ele tinha dificuldade de aceitar que eu era feliz, né? Porque se eu falar eu sou feliz, meu cérebro vai dizer assim, mentira, né? Vai rir da minha cara, né? Até se tornar um hábito, pode se tornar. Então eu falava assim, como eu posso ser mais feliz? Quando eu falo como eu posso, eu estou abrindo uma pergunta, uma possibilidade ou várias possibilidades. E ser mais, a mágica está na palavrinha mais. Porque quando eu digo que eu sou, posso ser mais, é porque eu já sou. E quando eu já sou, eu já posso, né? Tá entendendo? Tem até uma frase bíblica, né, Ariel, que diz assim: aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, para mim, essa pergunta ela é mágica, sabe? Porque significa que eu já tenho felicidade, mas eu quero ser mais. Como eu posso ser mais? Então, se eu já tenho, mais disso vai vir para mim. Mesma coisa ao contrário, pessoal. Quando eu falo assim, eu sou desanimado, né? Eu tô desanimado, eu tô triste, eu não sei o quê, tô cansado, também funciona. Por quê? Porque tu tá fazendo uma programação, né? Tu tá falando, tu tá fazendo uma programação mental ali. Então, talvez isso ajude um pouco. Como eu posso ser mais feliz? O Erasmo ali, como eu posso acordar mais disposto no outro dia? Como eu posso ser mais feliz? Eu gosto muito da frase assim, como eu posso ser mais feliz e grato hoje? Como eu posso ser mais feliz e grato hoje? E é interessante que as coisas vão surgindo na sua vida para trazer mais felicidade e mais gratidão. A gente recebe coisas, sabe? Então, são dicas, né? Que é interessante. Para mim foi muito útil.
E eu indico para todo mundo também. Uma sugestão que eu posso até dar para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, ou para quem vai assistir isso amanhã, inclusive até para quem está acompanhando, é enumere. Enumere quais são os motivos pelo qual você é grato. Então, vou fazer isso um ritual. Se normalmente eu acordo triste, o que eu vou fazer diferente? Eu quero acordar feliz. Uhum. Então, eu vou enumerar. Vou pegar uma folha, uma caneta e vou escrever todos os motivos pelo qual eu sou grato. De forma positiva, é claro. Eu sou grato porque eu tenho cabelo. Já parou para pensar quanta gente careca tem? Eu sou grato porque eu tenho cabelo. Eu sou grato porque tenho uma casa, tenho um teto. Já pensou quanta gente não tem um teto? Eu sou grato hoje porque eu consegui dormir. Mas eu dormi 5 horas. Sou grato a isso. E eu vou enumerar, vou fazer uma lista até preencher. Esse vai ser meu novo ritual. Meu novo ritual. Acordar pela manhã agradecendo. Você sabia que pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, elas têm, principalmente depressivas, tá? Têm dificuldade de praticar a gratidão? Então, o primeiro passo é isso aí. Agradeça. Por coisas pequenas, agradeça. Era um amigo meu, nesse momento ele estava conversando comigo. Ariel, eu estou comendo sorvete aqui. Começa isso. Eu sou grato porque ontem eu comi sorvete. Né? Então, o primeiro é entender a sua realidade. Vamos ativar um novo gatilho aqui. Quando eu pratico isso, tá? Quando eu tenho essa autoconsciência, é muito mais fácil evoluir e crescer. Então, entenda qual é a realidade que você tem. Minha sugestão para você é: comece avaliando suas emoções. Aonde você está agora? Aonde você quer chegar? Eu quero acordar mais disposto. Ok, vou analisar meu padrão de comportamento. O que eu faço? Erasmo, o que eu faço para me sentir como você? Tá? O que eu faço para me sentir desanimado? Ou Eloanda, o que eu faço para me sentir depressivo? Se eu tivesse que me sentir depressivo, como a Eloanda está se sentindo, o que eu deveria fazer? Qual é o gatilho? Qual é o impacto? Como é que eu justifico isso? Pode falar. Deixa eu te contar o que eu fazia. Ariel, o que eu fazia, então, antes, e o que eu... Agora, o que eu faço depois, você já sabe, né? Mas o que eu fazia antes? Eu era super fã de música sertaneja. Então, assim, Zezé de Camargo e Luciano. Não falando mal deles hoje, né? Mas, cara, eu era muito fã, eu escutava tudo de Zezé de Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo, aquele sertanejo mais antigo, né? Daí, o que acontecia? Acontecia que daí eu começava a ficar triste, porque as músicas são letras tristes. A maioria são de chorar. É música lá de um monte de coisa, né? De traição, de separação, de não sei o quê, e daí tu vai, né? Aí o que acontece? Você vai começando a se fechar. E de quanto mais você se fecha, mais você escuta a música, porque ele se torna tua companhia. Porque daí, como eu já não tinha mais tantas outras companhias, porque eu começava a me fechar, eu me afundava mais na música. E aí, como eu me afundava na música, de repente eu tinha vontade de chorar, eu queria chorar, então eu ia assistir um filme triste. Para quê? Para que eu pudesse chorar sem parecer que eu tava chorando, sabe? De, tipo, vou jogar a culpa no filme ali, vou chorar só por causa do filme. E assim vai. E que nem você falou, realmente, a gente perde o hábito de agradecer. Realmente. Porque a gente foca naquilo que tá dando problema. Na minha emoção, né? E a gente não é, que nem hoje eu falo para os meus clientes também, quando eu vou atender, ele fala assim, meu Deus, eu estou muito ansioso, eu estou sentindo muita ansiedade, tristeza. Eu falei, agradeça por você estar sentindo. Olha que privilégio, Ariel, que nós temos de sentir, né? Nós podemos mudar esses sentimentos, sim, mas agradeça por você sentir. Quando você começa a agradecer só pelo fato de sentir, você já fica feliz. Porque já imaginou se a gente não sentisse nada, né? Então, assim, até de uma coisa aparentemente ruim, que não vai ser tão bom para a nossa vida, a gente consegue tirar uma coisa boa. E é ali, é começar mudar, né? Mudança de hábito.
E as conversas também, né, Ariel? Outra coisa que eu tinha muito era de reclamar. Eu adorava encontrar grupinhos da minha família. O Erasmo ali tem que tomar cuidado também com as pessoas que estão ao redor. Que tipo de pessoas você está convivendo? Porque as pessoas também ajudam, né, a influenciar na nossa vida, assim como nós ajudamos as outras pessoas também. Então, o que que era o meu círculo? O meu círculo era pessoas que ficavam disputando qual era o mais doente, o qual era o mais Por exemplo, desgraçado, que a gente fala é o assim, né? melhor remédio para depressão ou ansiedade. Sim. Ah, eu tomei o Rivotril lá, meu, eu já tomei também, o outro tomou também, outro sei que lá, às vezes a pessoa fala assim, nossa, essa semana, a semana foi pesada para mim, né, eu tive dificuldade. Não, mas você não imagina o que aconteceu comigo, daí começa toda aquela tragédia. Tudo isso influencia, então a gente precisa também tomar cuidado. Também tomar cuidado com as pessoas, com as conversas, não só interna, externa também. As pessoas ao nosso redor, elas influenciam muito. Então, às vezes, a gente precisa dar um tempo, sabe, para certas coisas, ou já começar a cortar. Eu hoje, quando chego num círculo assim, as pessoas estão muito empolgadas, eu já mudo de conversa, se eu não conseguir mudar de conversa, eu saio. Eu não fico mais, entendeu? A minha escolha hoje é pela saúde. E pela alegria, pelas coisas boas da vida. Se as outras pessoas não querem escolher, eu respeito, né? Eu respeito porque cada um tem o seu livre-arbítrio de escolher o que quer para a vida, só que eu não fico mais. E não é aquela questão de você, porque é família, porque é amigo, porque não sei o que, tu tem que ficar. Você pode tentar ajudar essa pessoa, mas se essa pessoa não quer ajuda, esses dias eu li, né, que a maior prova de amor é deixar a pessoa escolher o que ela quer para a vida dela. E às vezes as pessoas não vão escolher o que eu quero que elas escolham. Né, que nem nós, né, Ariel, que somos das terapias, a gente gostaria que todo mundo tivesse uma nova vida, que pensasse diferente, que tivesse, né, tudo, mas nem todo mundo vai querer isso. Então, o maior gesto de amor é a gente entender e respeitar. E assim, os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares e tudo mais, né? E essa parte aí ela é muito interessante, sabe? Entender que se eu repito ou continuo repetindo o padrão de comportamento, qual é o resultado que eu vou dar? Porque, Sim. sabe, nós somos... Erasmo estava falando aqui algo interessante o outro dia, mas eu gostaria de complementar aqui. Nós somos viciados a emoções. Somos viciados a emoções positivas, negativas. Aquilo que eu faço de forma repetitiva, eu aprendo isso e eu acabo criando esse padrão repetidas vezes, gerando resultados específicos. Então, olha que interessante. Essa semana, uma menina que há muito tempo atrás entrou em contato comigo buscando uma solução para um problema de depressão que ela tinha e ansiedade. Essa semana ela entrou em contato comigo, falando: oi, tudo bem? Estou fazendo uma rifa aqui para comprar o meu medicamento para depressão. Falei: beleza, você vai comprar esse medicamento para depressão. Que medicamento você compra? Toma. E ela falou o medicamento X que ela tomava para depressão. Eu falei para ela: olha no que eu falei para ela. Olha, eu não te posso ajudar comprando essa rifa, mas eu posso fazer algo melhor para você. Eu posso te ajudar a tratar isso e curar. Sem remédio. Não, não. Eu queria que você compre uma rifa. Tá entendendo? Sim, Você sim, conseguiu entender isso? sim. Uhum. Tem muita gente que fez isso de forma tão repetitiva que ela não conhece outra vida que não seja essa, uma vida de tristeza. Eu Mas, Ariel, eu tinha possibilidade de comprar uma rifa. A rifa era muito barata, era R$ 3. Podia sim. comprar, não tinha problema nenhum. Mas olha só, Uhum.
Eu falei para ela, olha, eu não posso te comprar a rifa, mas eu posso tratar você com hipnose. Ela falou, não, eu queria que você compre a rifa. Aham. Ou seja, Mas para sabe o ela que o acontece? caminho mais fácil era o medicamento, né? Então é Sim, importante identificar aonde que eu quero chegar. Se realmente estou disposto a pagar o preço que for necessário. Todo início de tratamento é doloroso, é difícil. Ontem mesmo atendi um caso de um paciente meu que ele saiu da sessão e falou, Ariel, caraca, essa aqui é minha primeira sessão e eu não consegui me concentrar, não consegui visualizar aquilo. Todo início é mais doloroso. Mas a gente tem sim, que ter disciplina, tem que persistir. sim. Exatamente. Mas, Ariel, tem mais um porém também ali atrás dessa questão da medicação, né? De ela não querer o tratamento, não querer a cura. O que que acontece? Nós temos ganhos com a doença. Nós temos ganhos com as dificuldades que a gente tem na vida. Então, vamos dar o exemplo da doença. Eu vou contar um exemplo meu aqui, eu vou me entregar aqui para vocês conseguirem entender que é normal para todo mundo. A gente tem que ter consciência disso, procurar o gatilho que está lá. Então, assim, ó, Ariel, desde que eu me conheci por gente, uns 2 anos mais ou menos, nem era me conhecida por gente ainda, como diz, né? Eu já comecei com problemas de estômago, vomitar, né? Eu tinha vômitos o tempo todo. Então, o que que aconteceu? Meus pais, eles não me davam alimentos à noite, porque eu vomitava, eu tinha diarreia e tal. E assim eu que me criei, a minha vida vomitando. Então, não jantava, né? Depois das 5 horas da tarde, eu não comia mais nada para não vomitar à noite. Ok. O que que aconteceu isso? Eu comecei a associar, né? Lembra que você falou de desassociar? Eu comecei a associar que o que que acontecia quando eu ficava doente? Duas coisas fundamentais na minha vida. Primeiro, a minha mãe ficava do meu lado o tempo todo. Atenção, né? Atenção do pai. Segundo, segundo, a minha mãe ela não gosta de sopa. E aí, quando eu ficava doente, o que que ela fazia? Eu não comia as outras comidas que ela fazia, então ela fazia sopa. Então, e eu gosto de sopa, eu amo sopa, né? Então, eram duas coisas que minha mãe fazia. Era ficar do meu lado quando eu estava doente e fazer a bendita sopa. Então, automaticamente, inconsciente, eu não desejava me curar. Porque se eu me curasse, a minha mãe não ia ficar do meu ladinho sentado o tempo todo, porque ela tinha muitas outras coisas para fazer. E ela também nem ia fazer a sopa, porque ela não gosta. Então, ela não tem esse hábito de fazer. Quando eu entendi isso, Ariel, não faz muito tempo, faz pouco tempo, o quanto era gostoso eu estar doente, o quanto era gostoso eu estar doente, o que que eu fiz? Eu comecei a me dar aquilo que eu queria receber da minha mãe, né? Então, assim, se eu queria comer sopa, eu ia lá e fazia a sopa que eu gostava a qualquer hora do dia. Então, isso é muito importante a gente perceber. Boa noite, nossa colega aqui que entrou. Boa noite, Oi, Ariel. Tô dando Ariel. Boa querida, tudo noite. bem? Várias pessoas entrando aqui. Então, pessoal, é interessante a gente observar isso também. Nós temos ganho com a doença. Qual é o seu ganho? Começa a observar o que que acontece quando você está doente. Essa pessoa, provavelmente, ela não pode parar de tomar medicação. Porque, Ariel, vamos conversar. Alguém fica com pena de uma pessoa que está super bem, que não está, que nem eu hoje, por exemplo, não tomo nenhuma medicação mais. Oi, Eu Silmara, passei tudo mais, bem? Boa noite, querida. Gratidão por você estar aqui. eu passei mais de 15 anos tomando remédio. Eu passei 2 anos totalmente de cama. Então, hoje eu me considero uma pessoa curada. Hoje eu não recebo os mimos que eu recebia quando eu estava doente. De cuidados, né? Então, tanto que é interessante a gente observar isso, Ariel, que hoje eu faço para o meu filho as coisas enquanto ele está bem. Porque eu não quero que ele associe receber algo meu quando ele está doente, entendeu? Claro que a gente cuida quando está doente, sim. Mas nós precisamos desassociar isso. Receber coisas boas quando a gente está doente. Ou fazer para os outros quando alguém está doente. Então, lembre, nós temos ganho por trás da doença. Então, muitos de nós não vai querer se curar.
Muitos de nós não vai querer, porque senão eu vou perder a mordomia que eu tinha antes. Fala, Ariel. Você falou isso e eu lembrei, para quem não sabe, há muito tempo atrás eu trabalhava em uma clínica, eu era enfermeiro, e eu lembro que uma noite, enquanto a gente estava de plantão, era uma clínica particular, tá? Mas uma noite, quando estávamos de plantão com o médico, como era uma clínica pequena, só atendia 1 ou 2 pacientes por dia, uma clínica muito pequena. O médico foi para jantar. E nisso que, enquanto o médico não estava aí, chegou um paciente hipocondriaco. O que é um paciente hipocondriaco? Uma pessoa que acredita fortemente que ela possui uma doença, geralmente séria, tá? Sim. Mas é uma pessoa que não tem nenhuma evidência. Ela tá doente, ela tá passando mal e ela tá ali. Então chegou essa mulher, liguei na hora, sabe? Liguei na hora ao médico e a gente começou a tratar ela. A gente colocou soro, né? Que é o processo padrão. Uhum. E quando o médico chegou, essa mulher parou de convulsionar. Antes do médico chegar, ela estava convulsionando. Chegou o médico, parou de convulsionar. Parou. Então a gente colocou ela em observação. Daqui a pouco, isso volta ao normal. Ou ela começa a convulsionar novamente. 2 opções. E a gente pediu na bateria de exames. Não tinha nada. Aparentemente nada. E a gente preocupado. Ela estava com soro. E daqui a pouco, novamente, ela começou a convulsionar. E o médico observando. Cara, estudado, né? Sabia, já tinha até uma suspeita de que estava acontecendo. Uhum. Lembro que o médico já pegou umas vitaminas e falou para ela assim, olha, esse medicamento é um medicamento forte. Ele vai fazer que você pare de convulsionar. E colocou o medicamento. O chamado placebo, né? E ele cobriu o soro, né? Com um negócio escuro, não lembro o que era. Cobriu e por aí tá. A questão de que estava pingando, né? Tava pingando o medicamento. Passaram 10, 15 minutos e o médico voltou. E aí, como é que você está se sentindo? Doutor, o meu mal-estar sumiu. E aí começou a conversar, né? O médico esperto, o cara esperto, começou a conversar de forma sutil, fechou aquela chavezinha do soro e começou a conversar. O médico estava ali, como não tinha paciente, ele estava batendo papo aí. Ficou uns 40 minutos conversando. No final daquela conversa, como é que você está se sentindo? Muito melhor. O soro não tinha nem entrado no corpo dela e ela estava muito melhor. Sim. Então, ela era uma paciente hipocondriaca. Era uma pessoa que realmente acreditava fortemente que ela estava doente. Por quê? Então. Porque toda essa situação, toda essa doença imaginária dela dava uma recompensa. Qual era a recompensa? Daqui a pouco a gente chamou o esposo e falamos a verdade. Olha, a sua esposa não tem nada, fizemos uma bateria de exame, não tem nada. Então, a gente precisa saber o que é que está acontecendo. O esposo falou, né? Toda vez que eu falo de divórcio, que eu não quero mais ficar com ela começa a passar tudo isso. Mas eu, na época, eu era muito inexperiente, né? E ainda sou, porque eu trabalhei muito pouco como enfermeiro. Então, essas convulsões pareciam tão reais, sabe? Então, uma pessoa acreditava fortemente de que ele ia morrer essa noite. Por quê? Porque dava ganhos secundários. Que, nesse caso, era a atenção do marido, né? O pior é que são reais, né? São reais, sabe, Ariel? Tem uma outra história também, olha que interessante, né? Uma história do cara lá da guerra, né? E que ele
ele ia ter morte, como é que chama? Eles iam matar ele não ia poder sair vivo, né? Aí eles falaram assim para ele, vamos fazer um experimento, aceita fazer um experimento e tal, e tal. Se você passar por esse teste, você é libertado, não vai ser morto, né? E, caso contrário, né, vai ser morto. E ele ia morrer de qualquer maneira. Então, aceitou. Então, o que eles colocaram? Eles falaram assim, olha o poder do nosso cérebro, gente. Olha o poder do pensamento e das coisas que a gente acredita. Eles falaram para ele assim, ó, nós vamos cortar o seu pulso e você vai sangrar até você morrer. Quando terminar o seu sangue, você vai morrer. E aí cortaram o pulso dele, mas não que sangrasse para morrer. Só cortaram para sentir a dor. Colocaram, né, do lado onde ele estava deitado na maca e colocaram uma vasilha embaixo que ele escutasse pingar. E eles colocaram soro para pingar no lugar do sangue e também, né, vendaram ele ali para ele não ver. Ele só escutando e ele imaginando que ele estava perdendo sangue, daí ele foi pingando, daí no final eles foram reduzindo a pingada, né? Foram reduzindo, deixando mais distante. E quando eles desligaram o soro, que parou de sangrar, a pessoa morreu. Sem perder uma gota de sangue. Olha que interessante. Então, todos esses experimentos, né, Ariel, são muito importantes para a gente perceber, cara, olha o poder do nosso cérebro. E se a gente consegue fazer isso, o que a gente não consegue fazer, né? O que a gente não consegue fazer? Que nem eu tenho uns estudos aí que falam, né, que a coisa negativa, a gente despende de muito mais energia para fazer acontecer do que o positivo. Então, se a gente já sofre muito mais para fazer o que é negativo, imagina o positivo que a gente não consegue fazer, né? Mas é isso, é interessante, ó. E tem na medicina isso, Ariel, que você falou, é o tal do efeito placebo, né? É o efeito placebo. É o medicamento. É outro claro exemplo disso, né? A mulher pensa que está grávida, assume isso como uma realidade e a barriga cresce e os seios crescem, ela sente o movimento do corpo, da criança dentro do corpo, faz o ultrassom e não tem nada. Eu já encontrei com essa situação, já atendi pacientes com gravidez psicológica. Então, a nossa mente, ela é incrível. Quando eu falo de hábitos, já para finalizar aqui, Eloanda, quando a gente fala de hábitos que geram resultados negativos, hábitos de pensamentos negativos, recapitulando e resumindo tudo o que a gente falou aqui, olha só, eu tive uma gravidez psicológica. Então, todo pensamento, toda a comunicação, seja interna, as minhas emoções, os meus pensamentos, toda a comunicação externa, isso construi a nossa identidade. Então, é muito importante filtrar a informação que eu recebo, tá? Primeiro passo. É importante ter clareza de qual é a comunicação que eu estou recebendo do meu entorno, tá? Que aquilo que eu repito várias vezes se acaba tornando um comportamento. Então, no caso da depressão, a gente poderia dizer que é um hábito. Se acaba tornando, em algum momento da vida, um hábito. Qual é o tipo de pensamento que eu tenho? São pensamentos positivos, negativos? Se tornou já um hábito pensar de forma negativa? Ou por exemplo, eu vou começar um projeto na minha vida e eu já começo com aquele pensamento. Não vai dar certo. Né? Então, pensar que dessa forma já se tornou um hábito. Então, os pensamentos de a vida é mais difícil para mim, homem não presta, pensar dessa forma acaba em algum momento se tornando um hábito também. Então, eu preciso ter essa clareza, porque só quando tenho essa clareza, só quando consigo ter esse autoconhecimento, consigo identificar, empacotar, isso aqui me faz bem, isso aqui me faz mal, isso aqui eu preciso continuar fazendo, isso aqui tenho que deixar de fazer. Quais são os ganhos que me dá agir de uma determinada forma, seja a curto, médio ou longo prazo? Como você falou, toda atitude, todo comportamento, toda informação vai me dar ganhos positivos ou negativos. Então, quando a gente tem clareza disso, quando a gente se coloca metas reais, quando eu falo, caraca, eu vou desenvolver hoje o hábito da leitura, metas realistas, pequenas,
Uma página por dia, 2 páginas. Associo isso de forma positiva, o crescimento está garantido. Exatamente. Eu acho que o Instagram vai derrubar nós, tá? 17 segundos restante ali. Por quê? Enfim, não sei. Apareceu aqui a mensagem agora, já tá